Atenção lojistas! A GIB está completando 45 anos e quem ganha o presente é você. Chegou a promoção Marcas da Sorte GIB. De 15 de julho a 30 de novembro, a cada R$ 500 em compras nas marcas participantes, você garante um número da sorte para concorrer a R$ 200 mil em prêmios. São 5 ganhadores e os prêmios são em créditos de compra direto na GIB. R$ 60 mil, R$ 50 mil, R$ 40 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil para turbinar o seu estoque. E o melhor, só de se cadastrar, você já entra na disputa. Comprou, acumulou. Sem necessidade de enviar a nota, sem complicação, tudo automático. Quer mais lucro e mais chances de ganhar? Acesse agora marcasdasortegb.com.br ou fale com seu vendedor. GIB 45 anos. Sua compra vale mais. E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e este é o ATMcast, o podcast feito para te manter atualizado sobre o que de mais importante acontece no aftermarket automotivo. Os nossos convidados são celebridades do setor que gentilmente vêm até nós compartilhar parte do seu conhecimento para que você possa absorver insights e possa aplicá-los aí no seu dia a dia. Portanto, seja você distribuidor, importador, varejista, aplicador, você ficando com a gente, eu tenho certeza que você terá bastante informação importante para você absorver e praticar. Valeu? Nosso convidado de hoje é o Marcelo Justino, da Tuba Cabos. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. E o Marcelo vai contar para a gente um pouco da história pessoal dele e também como profissional à frente dessa tão tradicional fábrica de cabos brasileira, originalmente brasileira. Bom, diga aí, Marcelão. Bom dia a todos. Bom dia, cara. Primeiramente, é uma honra Obrigado. Estar aqui com vocês, tá? Obrigado. É uma honra mesmo. Eu me sinto extremamente feliz em poder estar participando desse podcast. Obrigado, tá? cara. Obrigado. Eu já estou há 30 anos, mais ou menos, no mercado de autopeça, né? Eu iniciei na área de exportação, sempre no segmento de autopeça. Até trabalhei como embalador, tive uma oportunidade, aí fui trabalhar na área de compras, né? Sempre para a América Latina e América Central. Quer dizer, de fato você construiu a tua carreira, né? Começou da base mesmo. Isso. E o legal é que, assim, eu tive uma boa base, porque na época você não tinha catálogo eletrônico, catálogo digital, era tudo papel, né? Então eu tenho um monte de número original ainda gravado na cabeça. Minha senha de banco é o número original, né? Por exemplo, o número original da bomba de óleo de Chevette. Então, assim, eu trabalhei... Você pode fornecer pra gente a agência e a conta, por favor? É que tem umas letras no início e no final, então acaba dificultando, né? E aí depois eu fui para a parte de compras, e aí eu tive uma oportunidade, junto com um amigo, que é um amigo até hoje, lá do Chile, e montei a minha própria comercial exportadora. E trabalhei 9 anos com isso. E nas minhas viagens para a América Latina e América Central, eu já percebia a invasão do mercado chinês nesses países. E eu falei, bom, em algum momento isso chega no Brasil. E quando chegar no Brasil, a gente não vai ter preço para poder exportar para esses caras. E eu já estava com essa dificuldade. E aí eu fazia as exportações da Tuba, na época, que o Adriano ele não tinha. O Adriano é o dono da Tuba Cabos, inclusive... Um beijo, Adriano, no seu coração, tá? Espero que você esteja bem aí. E eu comecei a fazer as exportações. E nessa ida lá, eu precisava de um cara com perfil seu, precisava de um cara com perfil mas a Tuba seu. não era a única empresa que você exportava? Não, eu, na verdade, como uma comercial exportadora, eu cotava de várias indústrias, montava um pedido e fazia exportação. Não era exportação não só direta. Cabo, outras geral. geral. Não era exportação direta. A única exportação direta que eu prestava serviço era para a Tuba, para Tuba Cabos. E aí eu comecei a visitá-lo e fazer esse tipo de trabalho. E eu fiquei 1 ano e meio fazendo isso. E ele 1 ano e meio. Vamos, eu preciso. Até que em algum momento
Eu falei com o meu outro sócio, eu falei, a gente não vai sobreviver junto, Aham. porque os caras chegaram aqui no Brasil, os caras estão fortes lá na América Latina, nós não vamos ter preço para competir, vamos ter dificuldade. E aí eu aceitei o desafio e vim para o mercado interno. E, sinceramente, eu me apaixonei, cara. Foi um negócio, assim, absurdo. Me identifiquei muito. E eu estou até hoje lá, são 17 anos e meio. Só de tuba. Só de tuba. Só de tuba. Foi uma paixão, assim, sensacional. Pelo Legal, mercado. Isso você conheceu a parte de fábrica, comercial, desenvolvimento, engenharia, foi conhecendo tudo. Eu acabei participando de tudo, né? Porque quando eu cheguei na Tuba, era uma empresa modesta, né? Participação bem pequena no mercado, ela tinha as dificuldades dela, assim como todas as indústrias em algum momento têm, né? E número, eles vendiam em torno de 30 mil peças, 25 mil peças mês, né? Então era um número muito aquém, né? Da expectativa deles, né? Então foi um desafio tremendo. E a gente veio construindo ao longo do tempo. Só para a né? gente ter uma ideia de tamanho de crescimento, Marcelo, você fazia 30 mil cabos mês naquela época que Isso. você entrou. Hoje, qual é a produção da... Hoje é mais ou menos umas 220, 230 mil peças. Você fez É o umas que eu 7, 8 vezes É o que a gente fabrica e vende hoje. Aham. É o que a gente fabrica e vende por mês hoje, né? Então, assim, mas ao longo do tempo a gente foi construindo isso. E as coisas foram acontecendo, né? E a gente foi tendo oportunidade, achando brechas no mercado, porque o mercado sempre mostra alguma coisa, né? E a gente foi tendo inteligência para poder estar construindo isso e chegar nesse patamar que a gente está hoje no mercado, que é um patamar bem interessante. Você vê que bacana, cara. Você que é jovem e que nos ouve, para que você tenha uma ideia, né, das possibilidades que você tem. O Marcelo, como acabou de dizer, ele começou de baixo, acho que como muitos de vocês que nos ouvem estão hoje, né, começando a vida, começando a carreira, e com dedicação, trabalho, reconhecimento, né, ele conseguiu chegar hoje à posição que ele tem. Então, eu sempre repito aqui, Marcelo, que esse nosso mercado, ele possibilita e ele carece de bons profissionais. Embora não seja um mercado assim sexy, né? Eu digo sempre isso aqui porque, porra, principalmente para o público feminino, é um mercado que vinha sendo dominado por cuecas, né? E já evoluiu muito, E né? evoluiu demais, especialmente de E que alguns bom anos isso, para né? cá. Que bom isso, né? Que a gente pode ter a participação de jovens, de mulheres, e eu acho que quanto mais diversa é a participação dos profissionais em um determinado mercado, mais ele se desenvolve. E você deve acompanhar, né? A gente tem hoje uma dificuldade muito grande na contratação, retenção, né? Treinamento de bons profissionais. Mas o recado que fica aqui, né? Um dos recados que você terá nesse podcast é que você, jovem, possa ter mais um exemplo de dedicação, trabalho, envolvimento e foco, né, para construir uma carreira de sucesso. Então, parabéns, Marcelo. Legal você ficar à frente da empresa e hoje respondendo por todas as áreas, né? Na verdade, assim, o atual momento nosso, ele acabou me levando para um outro caminho, né? Então, nós temos uma equipe hoje muito boa. Então, os pilares da empresa são importantes para nós, né? E isso ajuda muito. E eu não posso abandonar o meu lado comercial, porque a gente vive disso, né? E então a gente vem conseguindo. Acho que no primeiro momento nós achávamos que a coisa ia fluir normal. Aí em algum momento a gente percebeu que deu uma derrapada e agora a gente conseguiu equilibrar. Mas eu acho que o grande problema do mercado hoje, o grande problema hoje da indústria claro que existe a dificuldade para você chegar num bom nível de participação de mercado. Hoje a gente participa aí com 24% do mercado, tá? Mas eu acho que o grande problema é você manter. Esse é o grande problema. Agora, hoje, vocês têm quantos mil itens no portfólio? Na verdade, hoje, com a linha de motocicleta, nós atingimos 3 mil itens, tá? Então, eu sempre acredito muito em construção.
Então, para você construir uma marca, construir uma participação no mercado, você tem N fases para você passar, tá? Então, o que acontece? Mais ou menos para você entender como que tudo que isso aconteceu. Quando nós entramos na Tuba, eu tinha... O Adriano, ele é um cara... O Adriano é o industrial, fundador é o da fundador, empresa. é um cara espetacular. Só te dar um cortezinho. Para você que está só nos ouvindo, se você tiver a oportunidade de assistir pelo YouTube ou pelo Spotify, eu não sei de onde você está, né? Essa é a nova planta. Essa é a nova planta da empresa que fica em Barueri. Só para vocês terem uma ideia do nível de organização e o imóvel que foi feito para abrigar essa fábrica. Olha que coisa linda. Aí tem todos os processos e Tudo. tal. E aí vocês podem visitar o site da Tuba para ter uma ideia o quanto a empresa vem investindo em processos, em equipamentos, né? E mesmo em instalações. Essa fábrica vocês estão desde quando lá? Desde janeiro. Agora? Desde Então, janeiro. super Nós mudamos agora, né? Nós estávamos na construção dela, ficou uns 3 anos e meio construindo, porque ele queria fazer do jeito dele. Tá? Então nós tínhamos duas unidades. Então nós tínhamos uma unidade que fabricava todos os componentes, né? E a outra que montava os cabos. E aí nós fizemos, então ela tem 2 platôs. Então ela tem a parte de cima que fabrica os cabos, tem toda a parte de matéria-prima, de produto acabado e de componente, e na parte de baixo é onde se fabrica todos os componentes. Que bacana. Só para você ter uma ideia, hoje 95% de todos os componentes desses 3.000 itens é produzido internamente. É um negócio assim absurdo. Eu costumava brincar, hoje eu brinco menos. Você quer dar um presente pro meu chefe, você não compra um carrinho de controle remoto, compra um Lego que ele gosta de comprar. Ele gosta de montar. Ele gosta de montar. Então, assim... Aí você estava falando do Adriano, né? Ele é o fundador da empresa. Isso. E a ideia nossa era essa mesmo. Como eu trabalhei muitos anos com o mercado internacional, eu nunca imaginava que o mercado também de cabo de comando, ele ia para o mercado chinês. E acabou indo. E assim, por nós não termos pulmão no passado, nós fomos obrigados a verticalizar ainda mais o chão de fábrica. E aí o que aconteceu em cima disso? Essas fábricas que produziam os componentes, que é aqueles componentes pequenos, valor agregado, pequenos, centavos, hoje não é mais centavos, né? Infelizmente, ou felizmente, porque todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? E esses caras, eles foram parando, foram abandonando e a gente foi incorporando, comprando processo, comprando alguma coisa, e a gente acabou absorvendo aí, vamos lá, 5, 6 fábricas dessa. E a gente começou internamente a produzir, e de uma forma até meia desequilibrada, nós começamos a desenvolver novos produtos. Porque como nós tínhamos menos distribuidores no mercado, eu pensei, bom, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso vender mais. E para me vender mais, eu preciso ter mais portfólio, mais itens, para o meu distribuidor, ele comprar, certo? Para a gente poder vender mais. E a coisa deu certo. Quando chegou em 2015, eu falei, opa, a gente precisa parar e ver como é que está tudo isso. Porque já estava tomando uma proporção muito grande a nível de portfólio. E aí foi onde a gente sentou, Adriana, a gente vai precisar dar uns passos maiores. Agora a gente precisa ir para o mercado, porque a gente está pronto para isso. A gente precisa ir para o mercado. E aí a gente começou um outro processo, que é um processo de trabalho no mercado, visitar cliente, viagem. Você fazia um outro tipo de investimento. E aí nós tivemos depois, infelizmente, nós tivemos a pandemia. Infelizmente, né? E aí teve aquele primeiro momento que parou tudo. Passou 45 dias, a coisa retomou e retomou de uma forma absurda. E quem tinha produto para entregar no segmento de cabo? Nossa. E aí foi um negócio absurdo. Daí em diante, bum, entendeu? Explodiu. Só que existe toda uma construção em cima disso, né? Então isso é muito importante. Tem que ter inteligência. Eu acho que tanto eu como o Adriano, como as pessoas que estão lá, soube aproveitar o momento. Isso que é o mais importante para nós lá, né? E a gente conseguiu aí, a gente está conseguindo aí construir uma história bonita no segmento de cabo. Isso é bem perceptível isso. E o Marcelo, a empresa é familiar totalmente, é um sócio só, Total, uma família, né? Total, familiar, do Adriano. Tá. Adriano e família. Total deles, né? Parabéns, e competir com esse mercado tão dinâmico, né, que nós temos hoje. Porque o mercado ele é complexo, né? Muito. Eu penso igual a todos, mas eu também às vezes eu tenho
alguns flashes diferentes um pouco. Eu penso, sai um pouquinho fora de tudo isso, né? Então, você pega, por exemplo, o mercado cresceu, o mercado diminuiu, eu acho que o mercado é o mesmo. O que acontece é que a pizza hoje não é mais 8 teco. A pizza hoje é 32, 64 pedaços. Hoje todo mundo tem tudo. O mercado chinês, ele proporcionou para a indústria, para o investidor brasileiro, um monte de oportunidade para se ganhar dinheiro. Ponto, né? Então, o mercado ele é mais competitivo hoje. E essa competitividade faz com que as indústrias, não no geral, e elas acabam tendo que mudar um pouco a rota, às vezes de forma até brusca, né? Então, você acaba tendo que diminuir alguma coisa a nível de margem, você acaba tendo que agredir um pouco mais algum cliente. E isso que faz, e isso que modifica o mercado. Não tem jeito. Porque a gente dança conforme a música, né? Então, isso acaba interferindo um pouco no mercado. Mas o mercado está aí, o mercado está aquecido. Claro, se mudou algumas coisas, eu acho que o poder aquisitivo diminuiu, porque tudo subiu no Brasil, né? Então, o dinheiro está mais caro. Mas, em contrapartida, com o envelhecimento da frota, dado a queda de venda dos veículos 0 quilômetros, né? De alguns anos para cá, a idade média da nossa frota tem aumentado. Isso favorece o nosso mercado, né? Carro, quanto mais velho, mais ele quebra, né? Mais manutenção ele dá. E como é que você lida, Adriano? Porque desse número 32, mais ou menos, né? Marcas de cabo que tem, grande maioria é só importador. Assim, hoje, se eu pegar hoje no mercado brasileiro de cabo que vamos lá, fabrica ou em algum momento traz alguma coisa, você deve ter hoje mais ou menos umas 10, 12. Só que você tem um monte de distribuidor criando suas marcas próprias. Indo para o private label, e está tudo certo. Né? E você fornece private label ou não? Não. Eu não forneço porque é aquela história. Você tem um filho com 35 anos que chama Antônio. Aí, em algum momento, você tem que colocar o nome de Frederico. É complicado. Belo exemplo. Cara. E assim, a gente acaba ficando um pouco fora de mercado. E nós trabalhamos todo esse tempo para fortalecer a marca, construir a marca. Quantas Automex, quanto investimento, quantas feiras, quantos catálogos. Quantos eventos quantos a gente promotores faz. e etc. É desse jeito. Então é difícil. É importante? Seria importante se você olhar só para o lado, volume, lado financeiro. Pro lado e volume de produção. Você poderia, em fornecendo os private labels por aí, você poderia ter talvez um faturamento maior, um movimento maior, mas sem criar e manter a expressão da marca Tuba. Não né? é a ideia do Adriano. E minha também. Entendeu? Com todo respeito a quem faz, não é a ideia nossa. Então, a gente vem conseguindo agora. Existem as dificuldades do dia a dia, não tem como, né? E a gente sempre fala aqui, Adriano, e agora há pouco nós estávamos falando, eu e você, né? Isso é um grande problema também para o varejo. Porque você imagina, né? O varejo, quando ele tem uma ou duas marcas de uma determinada... Vamos sair de cabo, vamos falar de sei lá, de bomba d'água, né? Fabricantes mesmo aqui nós temos poucos, né? Então o varejo ele já tem essas marcas já instituídas, o mecânico já conhece, essas marcas criaram representatividade, assim como a Tuba investiram um monte em marketing, desenvolvimento, etc. Empresa de 70 anos, de 50 anos que estão aí lutando, gerando emprego, pagando imposto aqui no Brasil, de repente os distribuidores começaram a importar, esse é um exemplo, e cada um com a sua marca própria, e o varejo, voltando porque o varejo que oferece o produto lá na ponta mesmo, né, para o reparador. Quando ele tem 2 ou 3 ou 5 marcas nacionais, as quais os mecânicos conhecem, é uma questão de preço. A bomba, vamos lá, é Indisa, todo mundo conhece a marca Indisa, e a Indisa ela tem um preço X no mercado, é 10% a mais, 10% a menos, depende do canal de compra. Né? Mas o que acontece? Quando entram esses importadores, e que normalmente são distribuidores, o distribuidor já tem a força da venda, da pulverização do produto. E os representantes, os vendedores desses distribuidores, forçam o lojista para que eles compram um pouco daquela marca X desse distribuidor. O lojista ele fica com um puta de um pepino, porque além das marcas tradicionais de bomba,
ele vai ter que colocar a marca do distribuidor, ou melhor, dos distribuidores. E a prateleira dele começa a ficar colorida, é um número de SKUs muito maior que ele tem que administrar, sem contar a dificuldade que os balconistas têm no momento de servir o mecânico, porque você chegar com uma bomba Indisa, você há de convir que é colocar no balcão, o mecânico sabe e leva embora, porque confia na marca 70 anos. Né? Quando não é Indisa, né, e é uma marca tradicional do Brasil, também ok. Né? Cada mecânico tem sua preferência, sei lá, ok. Né? Mas quando é uma marca de um distribuidor, que começou há 1 ano, 2, 3, sei lá, pouco tempo, o mecânico não conhece aquela marca. Então, toca o balconista convencer o mecânico de que o produto que está dentro daquela embalagem X é Indisa, Shadec, ou sei lá qual que é a marca. E que ele não vai ter problema. Ou que é, o pior, né? Ou que é a marca importada, porque todos nós sabemos que esses distribuidores eles começam a usar o fornecimento dos fabricantes nacionais, então logo ele consiga volume de importação, que todos nós sabemos, importar da China pequena quantidade, você não vai ter preço de negociação. Sim. Né? Mas quando você fala para o chinês, eu vou comprar 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de peças... O olho abre. O olhinho abre, né? Que normalmente é fechado e abre. E aí a hora que abre, o preço vem caindo proporcionalmente. Claro. Que eu repito, né? Então, para esses distribuidores iniciarem suas marcas próprias, eles fazem uso das fábricas brasileiras. Então, logo eles têm o volume, eles partem para a China para importar. Sim. E aí o produto XYZ. Voltando lá no balcão, que é onde se define que peça é vendida. Né? O balconista tem um trabalhão para falar, olha, essa marca X, abre a caixa, ou então vai lá no CNPJ do fabricante e está lá, olha, é a mesma peça da Indisa. Está aqui, ó, CNPJ da Indisa, que é o fabricante. Pô, mas isso demanda tempo. O mecânico olha aquilo com uma interrogação, né? Fala, pô, será que é Indisa mesmo que está aí dentro? Não, eu quero Indisa. Aí, eventualmente, o varejo, por ter esse mix de margem, de marcas, ele pode não ter a Indisa. E o varejo pode perder a venda. Claro. Ou o mecânico leva a marca X desconfiado. Então, eu admiro empresas como a sua, que tem o poder de resistir às propostas desses embaladores de private label, né? E dizer não, porque eu sei que é difícil fazer isso. Eu entendo, eu imagino que você, quando tem um grande cliente seu, que te compra uma grande quantidade de tubo, o cara chega e fala, Marcelo, eu criei minha marca própria, eu quero que você me forneça. Para falar não, é complicado. Então, eu admiro muito quem, como você, faz isso. Eu tenho vários amigos que vêm aqui, fabricantes, que têm essa mesma postura e outros que não conseguem ter por necessidade de venda, de volume e outra, grana. Não é todo mundo... Porque para falar não, muitas vezes, você tem que estar... calçado, pé no chão. Se você não está calçado, se você estiver desesperado, não. Você aceita a proposta. Você não tem a dúvida. Porque você vai olhar, você vai acabar enxergando que aquilo vai te beneficiar. E indo mais além ainda do que você falou sobre a tomada de decisão no varejo, vem o reparador. Porque eu acho que assim, para uma marca, para você construir uma marca, para ela chegar até o reparador, ela tem que passar por vários caminhos. Então, primeiro, hoje para você construir uma marca, minha visão, se você traz de fora, que você pode trazer, que está super tranquilo, e a oportunidade está aí, você tem que buscar um produto de boa qualidade. Primeiro, você não pode só olhar preço. Segundo, você tem que olhar se aquele fabricante lá fora, ele vai te atender. Terceiro, volume, desenvolvimento. Terceiro, você tem que olhar para aquele cara lá, aquela indústria lá fora, aquele seu fornecedor lá fora, se ele não vai comercialmente te prejudicar lá na frente. Tá? Aí você vai para o lado da indústria. A indústria é ela que produz hoje internamente. Ela tem que se preocupar com a ferramenta que ela está desenvolvendo, com o produto que ela está injetando, o componente que ela está injetando e com a construção do produto. Perfeito? Perfeito. Aí nós vamos para uma outra esfera. Eu sempre achei, aí eu vou puxar a sardinha para o meu setor, que é para a minha área, que é a área comercial, eu sempre achei que uma indústria, um empresário, um gestor, ele tem que ter um bom comercial do lado dele. Esquece. E não é só ter um bom comercial do lado dele. Ele precisa dar ouvido a esse comercial. Porque, na grande maioria das vezes, ele está sentado atrás de uma mesa
resolvendo um monte de problema que ele tem no chão de fábrica, e hoje eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque já sobra alguma coisa para mim nesse sentido, tá? Apesar de nós termos uma equipe super talentosa e super experiente lá na fábrica, alguma coisa sobra, Claro. tá? Então, ele não tem tempo. Quem tem essa visão de mercado, quem está com o termômetro debaixo do braço, é o gerente comercial. Tá? Então, a partir do momento que o gestor, o empresário, ele dá ouvido para aquele bom comercial, aquele bom gerente que ele tem, ele já começa a evoluir também com relação à construção do mercado. E aí vem um ponto principal, que aí é uma coisa que eu não mudo, eu posso estar errado, eu posso me dar mal lá na frente, não tem problema algum. Você só constrói ou você só finaliza a construção da sua marca se aproximando do reparador. Tá bom? Então, eu acho assim, você pega, por exemplo, depois da pandemia, eu entrei, acabou trazendo algumas ideias novas para nós e eu precisei partir para isso, para ir para o mercado. E eu comecei a ir para o mercado. E eu, assim, eu adoro, e isso não é jargão, não é nada disso. Eu adoro, eu sou apaixonado em falar com o mecânico. E por quê? Porque quando você olha na cara do cara, é ele que vai falar para mim se meu produto é bom, se meu produto é ruim. O distribuidor, ele está com a minha linha ali, ele está vendendo meu produto. O balcão, ele está comprando, ele está vendendo. Agora, o cara que vai falar assim, ó, eu quero marca XPTO, é o colocador. Pós-pandemia, sem medo de errar, eu, particularmente, eu não precisava fazer isso, que eu tenho uma equipe que faz isso lá, de promotores que faz palestras no Brasil todo. Eu, particularmente, eu fiz palestra para mais de 5 mil mecânicos. Caraca. Mais de 5 mil, sem medo de errar. Se não for mais. E o que trouxe de bagagem para a empresa? A dor dos caras. Porque esses caras estão acostumados, quando ele vai assistir algum tipo de palestra, às vezes o palestrante ele fala meia hora da vida profissional dele, ele fala meia hora da empresa e pouca coisa de parte técnica e não quer ouvir a dor do cara. Então, eu fui já com uma outra visão. Não, eu quero ouvir os caras. Porque, assim, hoje nós fabricamos 11 mil peças por dia lá. É impossível que eu não tenha problema. Claro que eu tenho problema de qualidade, é impossível. Vou ficar contando história bonita, certo? Mas muito pouco, porque eu tenho controle, eu tenho um monte de processo. Então, quando você chega tete a tete com o cara e você fala, ó, eu tenho problema, ó, o meu produto é para reposição. Qual o problema de ser um produto para reposição? Né? Porque você tem que ter responsabilidade com os seus processos. Então, você acaba atingindo uma outra coisa que você não tem, que é o quê? A confiabilidade. Ó, você põe o cabo que você quer, a marca que você quiser. A única coisa que eu vim aqui passar para vocês, que não é ensinar vocês, porque vocês são profissionais há anos, é dar soluções para alguns problemas que você tem em campo. Então, isso foi muito, mas isso foi muito importante. E, às vezes, as indústrias, eu não estou dizendo, eu não quero generalizar, mas as indústrias acabam não enxergando ou não indo para esse caminho. Eu acho que aí foi o pulo do gato, porque eu gerei demanda na ponta. Acabou. Não tem jeito. E vocês tiveram já a pretensão, a possibilidade de fornecer montadora alguma vez, ô Marcelo? Na verdade, nós fornecemos para PA, tá? Nós fornecemos para PA. Nós fornecemos alguma coisa. Só que não é a ideia nossa. Não é a ideia nossa, porque você tem que mudar muito a estrutura da fábrica, do chão de fábrica, né? E outra, você ganha dinheiro com o mercado de reposição, né? Então, a montadora é aquela história, né? Você vai pra balada e você sai com uma namoradinha bonita, né? Perfeito. Tá? Mas ela vai te dar despesa. Então, a gente é reposição. Eu forneço, tá? Vai te dar um status, né? É Você vai isso. sair com mulher bonita, todo mundo vai falar, porra, aquele isso. cara é bom. Então, assim, eu forneço alguma coisa para PA, para Iveco, Tá. os cabos de câmbio, né, de seleção e engate da dele, eu que forneço para eles, eu forneço alguma coisa para Marco Polo, eu forneço algumas coisas, mas o nosso negócio é reposição. Tá. É reposição. Tá. E exportam? Exportamos. A gente veio apesar de eu ser do mercado internacional, eu não tinha tempo para poder desenvolver o mercado, viajar, falar com clientes, porque o mercado brasileiro é gigantesco, né? E eu não tinha tempo hábil. E eu não tinha uma política adequada. E aí, por fim, eu consegui montar uma política adequada, arrumei um representante para fazer esse trabalho para nós,
E eu vou falar para você, é um absurdo o número nosso. Ele vem subindo assim, a todo instante. Eu sem medo de errar, eu estou impressionado com o número de exportação nossa hoje. E você vê uma coisa, né? Todos esses países para os quais a Tuba exporta também tem possibilidade de comprar da China, não é? Sim. E se estão comprando o teu produto, porra, qual é o segredo? Qualidade? Eu acho que é assim. Portfólio? Eu acho que é vários fatores. Primeiro, é aquilo que eu te falei, demanda. A demanda na ponta é muito grande. Não é só preço, tá? Como você leva o seu produto para o mercado. Então, por exemplo, eu tenho a possibilidade hoje de ir lá no meu chão de fábrica, eu pegar um cabo de embreagem do Fiat. Eu vou, em vez de eu usar cabo de aço, que ele é uma qualidade muito superior à cordoalha, tá? Eu não uso. Eu não abro mão de algumas coisas, tá? Eu posso usar um terminal com menos massa na hora de eu produzir o ferramental. Pode. Entendeu? Eu posso pegar um cabo de freio e, em vez de eu usar uma cordoalha de 3 milímetros, que é um padrão original, eu posso usar uma cordoalha de 2,5 milímetros ou 2,20 milímetros, revestido, vai para 3. Vai funcionar, né? Vai funcionar perfeitamente. Só que são processos que a gente não abre mão. É um compromisso que a gente tem. Então, a gente prefere, às vezes, abrir mão um pouco da margem que já é muito apertada, porque a concorrência está aí, né? Mas a gente não abre mão da qualidade. E o pós-venda, gente. O pós-venda é essencial. Então... Isso explica porque você consegue exportar para tantos países, mesmo com a concorrência chinesa. Tanto a linha leve como a linha pesada. Legal. Cara. E agora o foco nosso é ir para a linha agrícola. A gente já está começando a desenvolver lá dentro internamente. A gente está começando a trabalhar a linha agrícola. E moto também, que você me disse, A moto, né? A gente começou... A gente já falou sobre isso, é complexo, né? Hoje... Eu acho que 95% hoje da venda de cabo... Venda não cabo, acho que, num geral, de peça para moto, ele é chinês. Né? Então, hoje é muito difícil. Eu não achei o time ainda, mas nós vamos achar o time. Porque o consumidor de moto, né, Marcelo, ele é um público menos exigente. Então, o cara que tem uma moto para bater, as famosas CGs aí, né, as motos de cilindrada baixa, que o pessoal usa para valer... normalmente é um pessoal de baixo poder aquisitivo. Ele quer um produto de baixo custo. E às vezes o próprio dono da moto, ele vai quebrar um cabinho de acelerador, ele compra ali numa loja e ele vai lá e troca. Então é complicado. Então, e assim, eu fico o tempo todo, e isso não serve só para o segmento de moto. Eu fico o tempo todo, até para a linha automotiva, pensando uma maneira de cada vez mais se aproximar desses caras. Porque hoje a gente tem um outro público. Posso estar errado, mas a gente tem um outro público, que é o quê? Que é o dono do veículo. Porque a internet, ela acabou trazendo isso. Então, a dor que o dono do veículo tinha quando ele ia numa oficina para levar o carro dele para ter um problema, para resolver um problema, e às vezes o mecânico falava, você precisa trocar a coifa aqui da homocinética. Cara, mas sua homocinética já está estralando. Você precisa trocar a homocinética. Você precisa trocar o batente aqui, a bieleta, mas você precisa trocar as buchas do amortecedor. E aquilo ficava um número exorbitante, o cara tinha medo. Então, isso se transformava num trauma. Hoje, com a internet, tem muita gente hoje que se aproximou e ele já sabe lidar com os problemas que ele tem no veículo dele. E, muitas das vezes, esse cara, ele já está comprando. Até para checar o preço, né? Quer dizer, um jogo de amortecedor que o teu mecânico está indicando um preço X... Ele vai lá na internet e dá uma bisbilhotada para ver se faz sentido aquele preço. Caso contrário, ele fala para o mecânico, então me cobra só a mão de obra que eu mando entregar aqui. É isso aí. Ele está comprando. Então, ele também já é um cliente em potencial hoje para o distribuidor e para a loja. Sim, Você entendeu? Então, tem que se enxergar tudo isso. A gente tem que abrir o olho para tudo isso. E eu fico o tempo todo tentando criar alguma coisa nova para me se aproximar desses caras. Porque é esses caras que vão consumir meu produto. Verdade. Como é que você vê, Marcelo, já que você puxou o assunto internet, como é que você vê hoje esse avanço dos marketplaces e a venda pela internet? Hoje todo mundo vendendo pela internet. Como é que você vê isso? Como é que você entende? Você atende e-commerces? Eu tenho distribuidores que vendem no e-commerce, mas eu não tenho página, eu não tenho nada no e-commerce. Vou dizer para você que nunca vou fazer isso? Nunca é uma palavra muito forte.
Pode ser que no futuro a tuba ela parta para isso, mas nesse primeiro momento não. Porque eu entendo que... Isso é um trabalho para o distribuidor, né? Isso, gente, é cadeia, né? É cadeia. Então, a gente não participa diretamente. Vocês têm uma cultura bacana de obedecer a cadeia, né? Vocês vendem para o varejo também, que a gente sabe, né? Sim. Mas com uma condição diferente. Mas a grande venda tua, distribuição. Hoje, para você ter uma ideia, a nível Brasil, nós participamos hoje, e por isso que eu falo que é importante esse trabalho na ponta. Então, hoje nós participamos hoje com 80% de todo o distribuidor regional, que é o meu negócio. De todo o distribuidor regional, ou sozinho ou dividindo prateleira. Então, o meu produto ele está em todos os locais. Todos sem exceção. Todos sem exceção. Tá? Então, isso ajuda muito. Isso ajuda muito a gente. E aí, voltando para a parte de internet... ela te ajuda e ela te atrapalha, porque você vê o seu produto lá na internet o tempo todo, mas você vê o produto do concorrente o tempo todo lá. Então é aquela história do, né, tudo que faz rir faz chorar, né? É o famoso oceano vermelho, né? Todo mundo começa a se matar por preço e esquece de considerar o valor que você deve construir na sua marca, no seu produto. Para você ver que loucura. Aí eu tive com um cliente meu, eu vou até preservar eles, tá? E a gente estava conversando e ele, em algum momento ele comentou, ele fez um comentário. Ele falou: "Você não acredita, Marcelo? O Mercado Livre me ligou querendo conversar comigo porque eles já estão vendo lojas ou distribuidores vendendo mais barato que eles. E eles queriam entender, e eles queriam como é que estão praticando margens e preços no mercado." Olha que loucura. Olha a briga como é que é. Então... É uma terra sem lei. Sem lei. E que a gente vai ter que se adaptar, não tem jeito. A gente tem que criar solução para isso. Uma situação que está ocorrendo agora, nesse momento, o Mercado Livre, até o Jorge, nosso diretor aqui, me mandou uma matéria anteontem, não sei, né, Jorge? E nós também estivemos no seminário de reposição, que foi terça-feira agora passada, essa semana. E muito se falou a respeito disso, né? E o Jorge, como é um cara que conhece bastante internet e bastante a parte digital, vou pedir para ele colocar para a gente o que aconteceu sobre aquela matéria que você me mandou do Mercado Livre. Ah, legal. A gente está observando, né, Marcelo, essa avalanche, né? O mercado ele é muito dinâmico, mas a velocidade com que as coisas estão chegando agora está indo um pouco além até do que a gente estava esperando, né? Então, a integração com plataformas como Marketplace, juntamente com IA, estão trazendo aí benefícios para quem saiu na frente, está tomando água limpa, vamos assim dizer, né? E, de alguma forma, nos obriga, a gente conversava isso entre alguns fabricantes, tinha até donos de oficina junto com a gente, e tentando encontrar um meio termo para essa questão toda. Hoje o Mercado Livre ele tem dos seus principais motes, né, de produtos que são vendidos o aftermarket, né? E em cima disso ele começou agora a viabilizar não só a busca dando a você que é consumidor final ou até mesmo a um mecânico que está buscando uma peça para uma compra direcionada, ele enxerga o teu carro, você mostra para ele qual é o teu carro e no momento que você faz a busca ele traz o resultado até por relevância entre marcas, aplicações e desmistificando um pouco mais essa questão toda, a maior dificuldade que se tinha de aplicação, né? E agora eles estão investindo um pouco mais aí, estão dando um passo mais adiante, que a gente ainda está tentando entender de que forma isso vai acontecer, mas eles estão chamando de modo turbo, onde você vai poder entrar dentro do Mercado Livre, fazer a busca de um produto que você está procurando, e se houver lá um determinado sinalzinho, selinho, você pode receber essa peça com até 3 horas de entrega. Então, se você comprar de manhã, você vai receber... Tem alguns horários, né? Eles estão pré-determinando, mas se você comprar de manhã, você vai receber basicamente no mesmo horário, a parte da manhã,
ou em 3 horas esse processo de logística promete dar uma revolucionada no mercado. São questões a serem discutidas, né? Para saber com que valor, com que preço isso vai chegar, porque se você fala sobre fulfillment ou fala sobre tudo aquilo que é facilidade, tem um preço maior. Então, às vezes, você quer pagar um pouco mais caro pelo produto porque você encontrou e quer ele hoje na tua mesa. Então, pode ser que você não faça tanta questão disso. Ao mesmo tempo, você vai ter toda uma questão de pensar numa logística reversa, de repente, numa compra errada, numa aplicação que não seja de acordo com aquilo que precisa. E quando você fala sobre o reparador comprar, você tem uma forma, né? Um comportamento. Mas quando você falar sobre o consumidor comprar e ele levar para dentro da oficina mecânica, para o mecânico instalar aquele produto que ele comprou, vai ter um outro comportamento, né? E a gente começou a analisar de uma forma bem mais agressiva, porque algo que o Beran, é uma bandeira que o ATM Cash, a GIB sempre levantou, é que o mercado, cada dia que passa, ele está se reinventando e o varejo, de alguma forma, não tem se preparado, né? Ou não está entendendo a importância de se reciclar, de estar na mesma linha daquilo que está chegando. E aí o próprio ATM, com apoio GIB, com o Sebrae, tem divulgado alguns cursos, tem trazido algumas novidades, algumas possibilidades, né? E a gente está vendo com que não são só os grandes distribuidores, ou melhor, os grandes atacarejos, né, que estão chegando aí, comprometendo o varejo pequeno, vamos assim dizer. Mas a própria internet, se ela não for melhor entendida, se ela não for, de alguma forma, você não souber utilizar ela agora para teu benefício e saber jogar junto com ela, muita gente vai ficar machucada no meio do caminho. Eu também acho. E mais, né? Se fala em mudança pela internet, evolução pela internet, aquela busca incessante pela venda, só que, mais uma vez, não estão enxergando o ponto principal, que é o reparador. Então, hoje você já tem oficinas mecânicas que quando você, por exemplo, você tem um veículo e você comprou uma peça do seu carro e você levou lá, o cara da oficina, o dono da oficina, ele vai falar para você, eu não coloco essa peça, essa marca. Ou coloque e não te dou garantia. Isso aí, você vem me assinar um termo que eu não te dou a garantia. Entendeu? Então tem muito isso. E por isso que eu te falo... As questões políticas, né, que vão ter que ser adequadas, né? Essa minha ida na ponta, ela me trouxe também essa visão. Então você pega, por exemplo, é muito cômodo, eu falo para eles, você teve um problema, às vezes você vai trocar um cabo de embreagem, vamos lá, um tradicionalzão aí, um Peugeot 207, tá? Aí você às vezes tem um elevador na oficina, você colocou o carro no elevador, levantou, você tirou o cabo, colocou um cabo lá de regulagem automática, tá? Desceu o carro, ligou o carro, saiu, você saiu com o carro, deu 2 pedaladas, desarmou o pedal, porque existe uma pegadinha aí e ele não sabe, tá? Aí ele volta com o carro para o elevador, levanta, pega o cabo, leva na loja, fala um bolão para a loja, o cara dá outro cabo, vai lá, monta... Bom, no fim, resolveu. Às vezes ele fica meio-dia para ganhar R$200. E eles estão aprendendo com tudo isso, e eles não querem mais isso. Esquece. Então eu acho que a indústria, ela pode ajudar nesse sentido, tá? E ela pode ajudar, inclusive, acaba ajudando porque está tudo lá. Quando eu crio uma ferramenta onde eu dou uma solução para um determinado item, isso vai para o YouTube. O IA, ele vai puxar lá. Então, eu acho que na hora que eles conseguirem integrar, que quando o colocador final, o cara ele vai comprar uma peça, ele vê que tem um vídeo lá, que ele dá esse tipo de pegadinha, e tem alguma pegadinha, ele dá a solução para o cara, pode ser que melhore um pouco mais. Mas tudo, ou quase tudo, está estourando no reparador. E o reparador já enxergou isso. Por isso, mais uma vez, que eu falo da aproximação. Porque hoje, se eu pegar, por exemplo, a tuba, eu não vendo só cabo. Eu vendo solução para eles. Porque se eu fabrico e eu estou engajado com isso, eu tenho a solução para aquele problema dele. Não tem jeito. E às vezes é o que eu falo nas palestras. Eu costumo dizer o seguinte, eu falo nas palestras e eu falo até para o distribuidor depois, esse segmento de cabo de câmbio,
esse cara que assistiu a nossa palestra, não é poder de convencimento isso. É porque ele enxergou algumas coisas que ele não tinha informação. Então, esse cara, esquece, ele vai comprar tuba. Então, você tem, se você não tem na sua linha, você vai ter que colocar. Porque existe um monte de informação que eles não têm. E a indústria, ela tem que fazer parte disso, ela tem que levar a informação e não ficar só apresentando fábrica, ficar projetando o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Então, acho que isso é um outro caminho também a ser percorrido. Se a gente olhar assim de uma forma muito, muito real, muito presente, né? Tem gente que vende preço, tem gente que vende valor. A loja que ela não se permitir se adequar e passar realmente a entregar valor, experiência para o seu cliente, para aquele mecânico, para aquele consumidor que vem até ele, ele está fadado não só a perder mercado, bem como ajudar essa venda fria que vem pela internet a crescer. Sim. Então, eu acredito que isso é um processo ainda que vai ser escalado, que eles estão... Porque quando a gente fala sobre um mercado livre, o que ele tem de concentração de informação, ele tem todo o monitoramento, o comportamento, ele tem tudo na mão ali, falando sobre o nosso mercado, né? Então, para ele, seria uma coisa muito rápida, muito fácil de fazer. Porém, se eu fizer bem feito o meu trabalho, eu, com certeza, não vou perder para ele. E esse é um ponto que a gente tem trazido e tem tentado trazer, colocar para o varejo, né, da importância de poder se reinventar e andar junto com isso que está acontecendo em relação à tecnologia. Nós aqui, Jorge, contribuindo, né, com o que o Jorge está falando, Marcelo, eu não sei com que frequência você assiste o nosso podcast, mas nós temos uma preocupação muito grande em convidarmos profissionais que se dedicam ao treinamento e capacitação de times. Porque o varejo hoje ele é muito carente de treinamento. A gente sabe que o dia a dia é muito corrido no balcão de loja, especialmente pequenas e médias lojas. Porque as lojas maiores, ela tem uma estrutura maior, ela tem um gerente que pode ir buscar conhecimento fora, participar de um curso, de um treinamento, de uma viagem, seja lá o que for. Mas as lojas pequenas, primeiro, que recebem menos visitas de fábricas. Isso é normal, né? A gente sabe disso. Ninguém consegue ter a capilaridade dado as dimensões territoriais do Brasil. É difícil visitar todo mundo, né? Então, é lógico que as marcas dão prioridade para os grandes e nos grandes centros. Então, o que acontece? A gente tem tido essa preocupação de trazer aqui profissionais. A gente tem uma parceria bastante grande com o Sebrae. E o Sebrae tem um movimento, Marcelo, que se chama Loja do Futuro. Inclusive, está agora formando as novas turmas. Tá? É um treinamento que o Sebrae oferece totalmente grátis. Chama-se Loja do Futuro. E é desenvolvido justamente para o nosso mercado. Loja do Futuro, mas é um treinamento autopeças. Não é um treinamento generalista, como existem muitos por aí. Sim. Porque as dores do nosso mercado nós conhecemos. Né? E então o Sebrae desenvolveu em parceria com o 5 Peças e já é a 3ª edição dessa formação, né, desse treinamento. E no final as lojas recebem um certificado e aquilo pode ser um primeiro passo para esse lojista que provou dessa fonte começar a usar e treinar o seu time com mais frequência. Tá? Então, inclusive, aproveito aí, você que está nos ouvindo, está em momento agora, faça contato com o nosso time aqui ou então com o próprio Sebrae e participa desse novo momento da Loja do Futuro. Nós temos aí podcasts com a turma do Sebrae mesmo, dizendo da importância e o que esse curso oferece, e tudo online, Marcelo. Então, esteja onde a sua loja estiver, se você quiser, você pode ter acesso a esse treinamento grátis. E a partir dali, isso pode te abrir a cabeça para que você, varejo, passe a treinar o teu time, teu balconista. Com isso, você consegue ter uma retenção maior de profissionais, que o profissional ele se sente valorizado quando ele recebe uma certificação, quando ele recebe um treinamento, ele percebe que ele tem uma evolução na carreira, sem contar que ele melhora o ego dele, ele passa a eventualmente ser melhor remunerado, procurar uma vaga num outro lugar que remunere e reconheça essas habilidades
de maneira mais compensatória. Claro. Não é? Porque todos nós estamos aqui bacana, tal, trabalhando por um propósito, tal, mas no fim, todos nós temos boleto para pagar, amigo. Monetizar, E monetizar, vários, né? isso aí. Vários. Então, seja você como diretor da empresa, o teu representante, o Jorge, o Adriano, é boleto que não acaba mais. Quer dizer, nós estamos aqui para ganhar dinheiro, essa que é a real. Né? Mas se você, varejo, não se preocupar com todas essas variáveis que estão existindo, né? E não se atualizar e aproveitar essas ferramentas grátis, né? Tem muita gente que vem aqui que aí é pago, mas enfim, pago, mas qual é o investimento que você faz? Acho que o caro é você não fazer nada. O que pode te custar muito caro é você não fazer nada. Às vezes você investe num treinamento, né, e específico para RH, para balcão, principalmente na parte de DRE, que tem muito varejo, a gente sabe disso, que o cara não consegue ter um DRE fidedigno no final do mês. É isso. E aí o cara mistura o caixa pessoal dele, da família dele, na loja, pega o dinheiro para pagar a escola do filho, para pagar o plano de saúde e tal, vira uma conta só e no final do mês ele não sabe se ele ganhou ou se ele perdeu dinheiro. E quando ele começa a vender na internet, essa conta piora ainda, Marcelo. Por quê? O custo do Mercado Livre, a comissão que eles cobram para fazer o trabalho, ela é muito grande. Né? E é de cima para baixo, te cobra 18% em média, de cima para baixo. Né? Quando se o varejo faz a conta de markup, ele pode estar muitas vezes perdendo dinheiro e nem sabe disso. Porque 18 de cima para baixo é diferente. Né? É diferente, e bem diferente. É sobre venda, não é sobre compra, né? Exatamente. Então, só aproveitando, Beran, essa questão, trazendo aqui, te cortando aqui, nós estamos com duas oportunidades. Nós somos, apesar desse episódio estar sendo gravado, ele vai ao ar hoje às 19h27. E nós estamos com duas oportunidades abertas, que a primeira relacionado ao Sebrae, ao Loja do Futuro, que está aberta nas nossas redes sociais, já tem toda a divulgação, a gente tem colocado isso e a oportunidade de poder ser certificado. Tem, inclusive, 2 episódios recentes, agora muito, muito construtivos para você, se você quiser dar uma olhada. Exato. Um é de inteligência artificial e o outro aprendendo como vender na internet. Como melhorar. Livre. Isso. E o outro, a parte marketplace Mercado Livre. Sim. Esses dois estão lá. E a gente também está com a parte do IKEA. Que também está nas nossas redes sociais, atrelado aí ao evento que nós vamos ter aqui pessoalmente. Nós temos agora dia 21, né, Jorge? É isso aí. Se não me enganar, dia 21, olha que bacana isso, Marcelo. Legal. Bem lembrado, Jorge. No dia 21, o IKEA, Instituto da Qualidade Automotiva, ele desenvolveu um teste, uma prova, para certificação de vendedores de autopeças. Então, você participa de uma prova em ambiente fechado, controlado, onde você vai... é literalmente uma prova. Tá? Eles vão testar os seus conhecimentos sobre mercado, sobre produto, autopeças, e também sobre a sua vocação ou não para venda, seu talento para venda. Então, é uma prova que você vai fazer lá em alguns minutos, 20 minutos, meia hora, depende, claro, das habilidades de cada um. E aí, você, em passando nessa prova, você recebe um certificado emitido pelo IKEA de vendedor de autopeças. Esse certificado, ele serve para certificar, né, que você passou, que você foi auferido, que você foi auditado pelo curso e você recebeu por mérito seu. E isso valoriza, de novo, né, seu currículo, seu ego. Você vai chegar em casa, mostrar para tua mãe, para tua mulher, para seus filhos, né? Isso valoriza o profissional. E um profissional, quando ele é certificado pelo IKEA, uma empresa também, a nossa empresa é certificada pelo IKEA, não sei se a Tuba e se não for, eu recomendo fortemente, que é um processo que eles fazem para cada 2 anos. O Jorge colocou aqui na tela. Pessoal, você novamente que nos ouve, dá uma olhada nisso aqui quando puder. Tá aqui, ó. Valdemar Sugarrara foi o nosso primeiro colaborador aqui. Nós temos vários que são certificados, mas que passou pelo teste. Então, quem assina é o Alexandre, que é o superintendente do IKEA, o Sérgio e tal. E voltando a falar, no dia 21 de outubro agora, o IKEA vai fazer essa prova aqui na GIB.
nós cedemos o nosso auditório, não sei se você já visitou lá Já. em cima, tem um auditório bacana aí, Já. e nós estamos convidando os clientes da região para que eles possam estar aqui às 18 horas para participar de um coffee break, para fazer um networking com o pessoal do IKEA, inclusive. E aí, às 19 horas, pontualmente, começa a prova, no ambiente fechado, com o time do IKEA controlando e presenciando as provas. Legal. A partir de então, vocês receberão na sequência seu certificado. Importante dizer que essa certificação ela tem um preço, na minha opinião, simbólico, é R$ 255, mas que, para os clientes da GIB que vierem aqui no dia 21 de outubro, às 18 horas, para participar do teste, isso será pago integralmente pela GIB. Aproveitem. Seja você dono de loja, balconista, estoquista, o que for. Você trabalha em uma loja que seja cliente da GIB, você, além de estar convidado para vir aqui, a GIB vai pagar o treinamento para você. Caso você não seja cliente da GIB, você pode vir, você pode participar, só que você vai pagar diretamente para o IKEA o custo que, no caso desse dia, o Sebrae fez uma promoção que você, ao invés de pagar os R$ 255 que custa esse teste, você vai pagar só 150. Foi uma gentileza. Ele subsidiou pela parceria com a GIB. Pela parceria que o IKEA tem com a GIB, né? Então, fiquem à vontade para participar, ainda dá tempo. Consultem aí o nosso site, nossa equipe de vendas. Liga para o seu consultor de vendas, entra nas redes sociais, está tudo lá. E caso você não seja cliente da GIB, ainda dá tempo, porra. Você pode se tornar um cliente nesses próximos dias e economizar essa graninha aí, e sem contar que nós estamos precisando vender um pouquinho, né? Tempo é dinheiro, né? Porra. Aproveitando essa questão toda que a gente está falando, tempo é dinheiro, e promoção, e marca, Olha isso aqui. A gente precisa entrar aqui num assunto aqui, Marcelo, porque a gente já está chegando aos nossos finais. Inclusive que a Tuba é um dos nossos a Tuba, na verdade, assim, para essa campanha a Tuba não está. Ah, não? Mas para a próxima... Para a próxima, não, mas você faz parte do mix de produtos que a empresa, né, dispõe. Eu não sei se você conheceu já, se você teve a oportunidade de conhecer, Marcelo, a GIB ela elaborou uma forma de poder comemorar seus 45 anos de mercado, presenteando também os seus clientes. Então, com isso, ela juntou um conglomerado de marcas, criou todo um dispositivo que é validado e certificado pela Caixa Econômica Federal. Então, ela está sorteando até R$200 mil em compras para os nossos lojistas. Então, é cliente da GIB, entrou, se cadastrou, faz um único cadastro. Ele entra aqui nessa parte, ele faz aqui o login dele, faz um único cadastro, e a partir do momento que ele passar a movimentar as suas compras, e a gente, desde do start da nossa campanha, ele está acumulando a cada R$500 um cupom da sorte. E esse cupom da sorte ele vai trazer aqui, ó, por essa mecânica, a cada R$500 um cupom da sorte. E os prêmios, eles vêm aqui exatamente dessa forma. Primeiro lugar, R$60 mil. O segundo lugar, R$50 mil. O terceiro, R$40 mil. O quarto lugar, R$30 mil. E o quinto lugar, R$20 mil em produtos. Ou seja, quiser comprar tudo de Tuba, pode comprar também, não tem problema. Eu agradeço. E aqui estão as marcas aí que fazem parte desse evento, dessa ação. E tudo isso foi criado pensando exatamente em poder compartilhar com o mercado essa data, né, tão comemorativa, tão festiva dos 45 anos, podendo fazer com que os nossos clientes também fossem alcançados. Jorge, como é que o cliente pode ter acesso ao número de quantos números da sorte ele tem? Isso. A partir do momento que ele... O hot site ele é bem intuitivo, né? Ele não tem muito segredo. A partir do momento que ele fizer o login e senha, ele fizer o cadastro dele aqui, que em menos de 1 minuto ele faz esse cadastro, é criado, então, um perfil para ele, onde ele acompanha toda a movimentação
diária, semanal, mensal. Acumulada, então, né, no caso? Todo o processo é acumulativo e ele pode, desde o início que ele se cadastrou até o final da campanha, ter esse controle dos números da sorte relacionados a cada R$500 em produtos que ele adquiriu. Você vê, né, Legal. Marcelo, como antigamente para fazer um controle desse aqui era uma briga, juntar nota fiscal, né, Cupomzinho, corta etiqueta. cacete. Não, tirava Agora- a tampinha do produto. Agora é uma ferramenta, né, Jorge, Sim. que controla isso para você. Então, você varejo que nos ouve, se você compra R$500, você tem um número. Se você compra no mesmo pedido R$2.000, você tem 4 números. Esses números todos ficarão todos acumulados por essa plataforma de controle, que você pode acessar a hora que você quiser para ver a quantas andam lá, né? Quantos números você tem. Quantos Então, cupons, os quantos números cupons. que serão... Então, portanto, quanto mais você compra, Mais chance de ganhar. certo? Então é o seguinte, comprou lá, se você tiver 500 números, por exemplo, né, você tem 500 chances de ganhar, tá certo? Então, De forma acumulativa, de Bernardo. forma acumulativa, num ambiente absolutamente seguro, Auditado. auditado, É isso aí. tá? Isso é tudo controlado. Então, quem os invejosos de plantão que queiram, por exemplo, denunciar essa campanha por ela não estar registrado na Caixa Econômica Federal, não percam o seu valioso tempo, como já fizeram outras vezes. em alguns Porque outros está sorteios. registrado. Está registrada essa porra e não perca seu tempo de denunciar, que você vai só passar vergonha, tá certo? Então, é assim, né? O cara, muitas vezes, ele não tem inteligência para fazer, mas ele tem a coragem de copiar, né? Isso aí faz Eu parte. acho bacana você, se espelhar em algo bem feito e fazer algo melhor. Sensacional. Né? Eu acho que o mercado é muito carente de ações como essa, por exemplo, né? Ou simplesmente de um produto como esse que nós produzimos aqui, que é uma mídia, é um modelo de mídia que nós estamos construindo, que nos custa caro para fazer, custa o teu tempo, o meu, do Jorge, enfim, toda uma estrutura que tem, né? E a gente, às vezes, ainda recebe algum tipo de crítica por quem não faz porra nenhuma, né? Eu, particularmente, ainda recebo alguma informação. Então é o seguinte, produz o teu. Produz material para o mercado, produz orientação para o mercado, em vez de ficar pensando só em vender mais barato e usando formas de vender mais barato do jeito que você sabe que faz, né? Então, assim, vamos criar mais valor para o mercado, ao invés de ficarmos discutindo só preço, prostituição, entre outras coisas. É isso, Beira, E mas não adianta você aproveita. querer cortar, porque como o episódio vai ao ar hoje, não dá tempo dele cortar. Então não me enche o saco. Hoje eu tô na vantagem. Hoje ele tem uma vantagem porque até às 19h27 não sei se eu consigo ajustar tudo. Não, mas legal. Mas é o recado, então, você vê que bacana, né, Marcelo? Mais Bem uma interessante, bem campanha importante. e é isso aí. A gente procura criar situações para trazer o nosso cliente junto com a gente, para que ele evolua junto com a gente. Tudo A GB, agrega, né? GB é uma empresa que não para de pensar, de se modernizar. Então, por exemplo, nós temos aí o nosso dropshipping, foi o primeiro dropshipping do setor, onde uma infinidade de clientes hoje utilizam esse dropshipping para vender nas plataformas Sim. todas por aí, né? E é algo que, quando a gente começou, eu mesmo, que sou um baby boomer, né? Estou ficando velhinho, eu mesmo duvidava de que isso pudesse acontecer. E hoje acontece de uma maneira totalmente automática. Se você, varejo que nos ouve, ainda não pratica essa modalidade, entenda o que é dropshipping e faça contato com o nosso time aqui e comece a vender na internet. Você não perde um minuto. Você vai usar o nosso estoque, colocar a tua margem, que você quiser, né? Vai fazer o teu anúncio e administrar a tua venda nas plataformas. Você só vai vender. Nós vamos fazer a separação do produto, a embalagem do produto, o envio do produto. Emitir certo? a sua nota. Emitir a sua nota, a sua etiqueta, quer dizer, o cliente que você vai vender não sabe que foi a GB que operou, porque vai sair com a etiqueta no seu nome, como a sua loja de autopeças do João. Vai na etiqueta loja de autopeças do João. Quem fez toda a operação foi a GB, você não colocou uma porra de R$1 e ainda a GB te dá um prazo para pagar o que você vender. Olha que legal. Então, é mais uma ferramenta que a GB criou e outros deverão vir, o que eu acho muito importante, e outros também são Sem bem-vindos, dúvida.
Porque o nosso cliente, Marcelo, ele não precisa criar uma estrutura dentro da loja dele para fazer isso. Claro. Ele vai trabalhar num ambiente seguro, totalmente digital, trabalhando com o nosso estoque, com a nossa estrutura. E é mais um caminho para ele ganhar dinheiro. Porra. Entendeu? Tá? E ele É mais recebe um na caminho pra hora, ele né? ganhar Quando ele vende nas plataformas, ele É um recebe sócio na hora. virtual da GIB. Ora, exatamente. Mais ou menos por aí. Tá? Então estamos chegando ao fim, né? É isso aí, Beran. Eu quero agradecer demais aí a presença e o tempo do Marcelo. Foi bastante enriquecedor para nós, né? A gente conhecer um pouquinho da sua história e ver esse trabalho todo que você está fazendo junto com a Tuba. Muito bacana. Agradecer também ao Cláudio, que está aqui no backstage com a gente, né? Tá acompanhando todo esse momento. E é isso. Chegamos já ao nosso finalmente. E eu deixo um abraço aqui para você, para todos que são da família Tuba, e que a gente possa enxergar muita coisa junto daqui para frente. Valeu. E aí, antes de fechar, eu sempre faço uma pergunta, né, para o convidado. Tem alguma coisa, Marcelo, que eu possa ter deixado de te perguntar e que você achasse importante? Algum recado que você queira mandar para a audiência? Ou você acha que falamos tudo? Não, acho que foi... Eu acho que a gente acabou desenvolvendo até bem, né? Eu estava até comentando no início, porque eu tenho muita facilidade para falar com o público, mas a câmera ela acaba te travando um pouco. Ah, sim, sim. É difícil. É o teu primeiro podcast? Segundo. Segundo? E assim, fiquei muito à vontade. Queria Posso dar os te parabéns perguntar para qual você. foi o primeiro? Pode, fiz pela reparação automotiva. Ah, tá. E aí, então assim, eu queria dar os parabéns para vocês, né? Porque essa condução é desde o início, né? Os 5, 10 minutos antes, que a gente começa a conversar um pouco, falar um pouco. Lá com o Jorge, lá embaixo, a gente já foi falando, a gente já vai se soltando, né? Para poder falar, né? Sobre temas pertinentes do mercado, né? Então, eu queria agradecer vocês pela oportunidade. Dizer que a Tuba está à disposição do reparador, à disposição do distribuidor, à disposição do lojista, né? Mais uma vez, a gente não só vende cabo, nós levamos soluções, tá, para vocês, sempre com muita responsabilidade e muito critério, tá? Então, deixar um grande abraço a todos lá na empresa, a todos os meus representantes que ficam aí correndo o estado atrás de negócio. Eu acho que eles são extremamente importantes para nós, né? E seguimos em frente. Vamos embora. Tá? Ótimo. Obrigado, viu? Ótimo. Então, Isso pessoal, eu recomendo que se você gostou do episódio, se fez sentido para você, você compartilhe, né? Nos siga, por favor, né? E compartilhe com aqueles concorrentes seus, com pessoas que fazem sentido e que fazem parte da comunidade, até porque, se for fora da comunidade, esse material não vai servir para nada, né? É bem nichado, né? Então, compartilhe, nós estamos aí, esse episódio vai ao ar hoje e na próxima semana teremos um novo episódio por aí, surpresa. Valeu, gente? Obrigado e obrigado pelo seu tempo, hein? Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.